Olá, meu nome é Dina Mustafa, eu sou bolsista PIBIT, orientada pela professora doutora Ellen Karine Stuzer. O projeto desenvolvido é intitulado Estudos de pré-formulação e preparação de comprimidos em dose fixa combinada, contendo antirretrovirais na forma de mistura eutética. O sistema de classificação biofarmacêutica classifica os fármacos em 4 diferentes classes de acordo com suas características de permeabilidade pelas membranas biológicas e solubilidade em meio aquoso. Isso permite predizer se um fármaco pode ou não ser administrado pela via oral. O fumarato de tenofovir desoproxila é uma base fraca que pertence à classe 3, ou seja, não apresenta problemas de solubilidade, mas de permeabilidade. Já o efavirenz pertence à classe 2, o que significa que é pouquíssimo solúvel em meio aquoso, mas bastante permeável pelas membranas biológicas. Tanto o efavirenz quanto o tenofovir são fármacos utilizados para o tratamento do HIV. Em um estudo anterior realizado pelo nosso grupo de pesquisa, verificou-se a formação de misturas eutéticas entre o efavirenz e o fumarato de tenofovir desoproxila. As misturas eutéticas são resultado de interações fracas entre pelo menos 2 compostos cristalinos, que se fundem a uma temperatura inferior àquela relatada para cada um dos componentes isolados. A formação de misturas eutéticas é interessante por ser capaz de melhorar a solubilidade de fármacos pouco solúveis. De fato, observou-se aumento significativo da solubilidade aquosa do efavirenz. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a ocorrência de interações entre a mistura eutética e diferentes recipientes, além do efeito desses recipientes sobre a solubilidade do efavirenz presente na mistura eutética. Para avaliar a presença de interações no estado sólido entre os recipientes e a mistura eutética, foram preparadas misturas na proporção 1:1. Essas amostras foram analisadas por calorimetria exploratória diferencial e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier. Determinou-se a solubilidade de equilíbrio dos fármacos de forma isolada e compondo a mistura eutética através de cromatografia líquida de alta eficiência em diferentes meios. Para avaliar a influência da adição dos recipientes, selecionou-se o meio ácido, onde o efavirenz presente na mistura eutética apresenta maior solubilidade. Nas curvas obtidas para a mistura eutética com celulose microcristalina, glicolato de amido e cross-carmelose sódica, não se observou o deslocamento do pico referente à fusão da mistura eutética, o que sugere a ausência de interações. Isso pode ser corroborado pelos dados obtidos por FTIR. Com a adição de stearato de magnésio, observou-se fusão de todos os compostos a 92 graus Celsius. Sugere-se que isso seja causado pela sobreposição dos picos, visto que o stearato funde em aproximadamente 90 graus. O FTIR não evidencia a ocorrência de interações. Por fim, verificou-se que a adição de dióxido de silício coloidal promove a separação da mistura eutética. A interpretação do espectro obtido foi prejudicada pela sobreposição de algumas bandas. Por isso, não se pode descartar a presença de interações, embora o uso de dióxido de silício ainda possa ser considerado, porque, usualmente, são utilizadas concentrações muito menores desse recipiente nas formulações. Diferentemente do que era esperado, verificou-se que a presença de todos os recipientes avaliados prejudicou a solubilidade do efavirenz presente na mistura eutética. Ainda que não tenha sido evidenciada a presença de interações no estado sólido entre a mistura eutética e os recipientes na maioria dos casos, sugere-se que exista algum tipo de interação no estado líquido que interfira na interação entre os componentes da mistura eutética, o que acarreta na piora da solubilidade do efavirenz. Por fim, os resultados obtidos até o momento sugerem que a adição desses recipientes pode prejudicar o desempenho das misturas eutéticas. Assim, sugere-se avaliar o comportamento dessas misturas na presença de polímeros hidrofílicos, os quais são amplamente utilizados como inibidores da precipitação, com a finalidade de gerar e manter um estado supersaturado. Estudos preliminares realizados pelo nosso grupo de pesquisa demonstraram que a adição de concentrações muito baixas de carragenana e de goma arábica promoveu melhora significativa na solubilidade do efavirenz. Por isso, uma vez que as atividades sejam retomadas, pretende-se avaliar se o efeito desses polímeros
pode ser reproduzido para o efavirense na forma de mistura eutética. Obrigada!